Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Sobrevivendo com os Micróbios. Hoje é dia 26 de junho de 2020 e falaremos sobre uma doença infecciosa que atingiu desde as múmias no Antigo Egito até a cantora Simária, daquela dupla sertaneja, a tuberculose. Também vou comentar sobre bactérias importantes no leite materno e teremos curiosidades mais que especiais. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem micróbio. Na segunda metade do século XVIII, muitas transformações sociais na Inglaterra se aceleraram e ocasionaram a migração dos trabalhadores do campo para as cidades. A população urbana aumentou exponencialmente e aglomerados urbanos começaram a aparecer nas localidades em que os centros industriais cresciam, nas proximidades das fábricas. Como consequência disso, a qualidade de vida e as condições de saúde sofreram uma queda assustadora, contribuindo muito para a disseminação de doenças infecciosas e aumentando as taxas de mortalidade. A população empobreceu ao se transferir para os centros industriais. Os trabalhadores eram explorados ao máximo, cumprindo longas jornadas de trabalho. Mulheres e crianças eram empregadas em grande número, uma vez que recebiam salários menores do que dos homens. Ainda bem que isso não acontece mais hoje, né, gente? Recebendo baixos salários e diante dos preços de aluguel, as famílias tinham que morar em lugares onde conseguiam pagar, muitas vezes em condições péssimas. As moradias eram verdadeiros cortiços miseráveis, sem sistema de esgoto ou remoção de lixo. A imundície que se formava ali nas proximidades favorecia significativamente a transmissão de doenças. As casas eram cortadas por ruas sem pavimentação e com esgoto a céu aberto, ao longo das quais se acumulavam entulhos de lixo e dejetos. Também não existe mais no mundo isso, né, gente? Então, essas condições de vida propiciavam o surgimento de epidemias causadas por doenças contagiosas, que eram facilmente transmitidas de pessoa para pessoa, em razão das aglomerações. A tuberculose já existia desde a antiguidade. Vestígios de humanos encontrados em escavações revelam indícios da doença já em 8.000 anos antes de Cristo. No entanto, agora essa doença tinha encontrado meios ideais para se disseminar e evidenciar sua maior epidemia de todos os tempos. O século XIX foi marcado pelo auge dessa infecção. Nos aglomerados da época, os doentes com tuberculose pulmonar apresentavam emagrecimento progressivo, tosse seca e febre diária. O quadro progredia para enfraquecimento crônico e o comprometimento dos pulmões estendia-se por dias e meses. Durante todo esse tempo, o doente eliminava pela tosse a bactéria da tuberculose nos cômodos da casa, sem iluminação, sem ventilação, as casas eram úmidas, com excesso de moradores, o que facilitava então a disseminação da doença. O século XIX, então, foi o século da tuberculose em razão da urbanização industrial. Bem, no Brasil imperial do século XIX não foi diferente. A população estava alastrada pela fome e também se aglomerava em quartos úmidos e não ventilados. Em 1898, a tuberculose passou a ser a principal causa da morte das pessoas pobres. Como não acometia os imigrantes que chegavam no Brasil, ela não era combatida com tanta energia, vamos falar assim, né? Essa doença normalmente atinge os pulmões, porém ela pode acometer qualquer parte do organismo, como os rins, os ossos e o sistema nervoso central. Em 1943, foi descoberto o antibiótico streptomicina, que foi a primeira substância eficiente no combate à tuberculose. Bem, vocês conhecem Campos do Jordão? Eu não, mas eu sei que é bastante badalado lá, né? Então, essa cidade, muito antes de se tornar o destino turístico dos turistas, né, lá no inverno, essa cidade paulista cresceu e ganhou fama por abrigar pacientes com tuberculose,
porque se acreditava que o ar frio e puro das montanhas era o melhor tratamento contra a bactéria causadora da tuberculose. Muitas pessoas compravam casas o mais alto possível das montanhas porque se acreditava na cura com isso. A mesma coisa aconteceu com os ricos da Suíça. O rico, né, gente? Tinha até um nome essa terapia, chamava climaterapia. Mas, com o passar dos anos, lógico, essa prática perdeu força porque, né, não tinha evidência contra a sua eficácia. Realmente não nada a ver. Bom, hoje, em pleno século XXI, 70 mil brasileiros continuam a ser diagnosticados por todos os anos com essa doença. São cerca de 7 pessoas a cada hora. No mundo, são 10 milhões de casos a cada ano e 1 milhão de mortes. Esses números tão expressivos fazem da tuberculose a doença infecciosa causada por um único agente que mais mata no planeta, ainda hoje. Infelizmente, apenas uma pequena parcela da população mundial recebe o medicamento necessário para salvar a vida. Embora as taxas de incidência venham diminuindo ao longo dos anos, a mortalidade ainda é muito alta. A principal é principalmente quando a pessoa já tem HIV e daí pega a tuberculose. São cerca de 4 mil pessoas que morrem de tuberculose todos os dias no mundo. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu o ano de 2035 como uma data-alvo para atingir algumas metas. Eles querem reduzir a incidência da tuberculose em 90% e também reduzir o número de mortes no mundo por tuberculose em 95%. Mas para alcançar essas metas no Brasil, vai ter que ter muita colaboração entre vários setores envolvidos no controle, né, da tuberculose, incluindo principalmente medidas de controle voltadas para a população mais vulnerável, que é onde a tuberculose mais aparece. Bactéria filha da micróbio do empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Bom, a bactéria filha da mãe que causa tuberculose é da espécie Mycobacterium tuberculosis, também chamada de bacilo de Koch, devido ao sobrenome do pesquisador que a descobriu, em 1882. Por isso, ele foi premiado em 1905 com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. A infecção primária geralmente resulta da inalação de gotículas contendo as bactérias viáveis que saem por um indivíduo que está com infecção pulmonar ativa. Então, as bactérias inaladas vão parar nos pulmões e se multiplicam. Elas conseguem sobreviver e crescer dentro de células chamadas de macrófagos, que estão lá no pulmão. Esses macrófagos são células de defesa do sistema imunológico. Então, elas crescem dentro dessas células e, se a doença não for controlada, elas podem destruir o tecido do pulmão. Se ficar nessa fase a doença, aí a infecção pulmonar pode ser fatal. No entanto, a maioria dos casos de tuberculose não leva até esse grau de infecção aguda grave. Cerca de 1/4 da população mundial tem tuberculose do tipo latente. O que é tuberculose latente? Significa que as pessoas foram infectadas pela bactéria da tuberculose, mas ainda não desenvolveram a doença e por isso não conseguem transmitir. Pode ser que depois de muito tempo elas comecem a aparecer, né, comecem a apresentar os sintomas. Bom, esses sintomas, os principais sintomas da tuberculose são tosse, febre, perda de peso, suores à noite e catarro, que podem vir acompanhados de sangue. Esses sintomas são muito semelhantes se a tuberculose acontece em outras regiões do corpo. Nos rins, pode causar urina no sangue. Nos ossos, a tuberculose pode causar uma compressão dos nervos. Já no sistema nervoso central, a tuberculose pode levar a uma meningite grave, a pessoa pode ter dores de cabeça, confusão mental, muito perigoso se for na fase infantil. Bem, como eu disse, a tuberculose é transmitida pelo ar. O indivíduo contaminado tosse e a bactéria que está nos pulmões sai junto com as gotículas de saliva. Qualquer pessoa está sujeita a ser contaminada, infectada, mas não vai ser todo mundo que vai desenvolver a doença.
Principalmente as pessoas com sistema imunológico comprometidos são as que mais têm risco da doença, mas pode acontecer com todo mundo. O legal é que a tuberculose é curável, e pode ser prevenida, e o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece todas as condições necessárias em todas as fases da tuberculose aqui no Brasil. Um estudo recente publicado num periódico científico internacional muito importante mostrou que o Bolsa Família aumentou as taxas de cura de tuberculose no país em 8%. Talvez esse dinheiro permita que as pessoas tenham uma dieta mais saudável ou pagar um transporte até os consultórios e clínicas, né, para fazer o tratamento. Então é bem legal esse dado, bastante interessante. Bem, o tratamento típico envolve doses diárias de alguns antibióticos, primeiro por 2 meses, depois de 2 em 2 semanas, por um período total de 6 a 9 meses. Como eu já disse, vou frisar, o tratamento é totalmente disponível pelo SUS, tanto que nem você pode comprar remédios antituberculose em farmácias comuns, pois todo o processo é regulado e padronizado pelo Ministério da Saúde. Então, fazendo esse tratamento, é possível erradicar, acabar com os bacilos de Koch, com os bacilos da tuberculose. Bacilo, a gente dá o nome da bactéria de bacilo, porque ele tem o formato de um bastonete. Imaginem uma cápsula de remédio, tá? Então ela tem aquele formatinho de uma cápsula de remédio. A essa morfologia, quando a bactéria é desse jeito, a gente chama de bacilo. A vacina BCG em dose única é a forma de prevenção mais eficiente contra as maneiras de tuberculose mais graves na infância. Ela é aplicada logo nas primeiras horas do bebê. Essa injeção é aquela que costuma deixar uma marquinha no braço, que muitos adultos carregam. Bem, ainda bem que a tuberculose não é a mesma coisa como foi no passado e vai depender de um esforço conjunto para ela não comprometer o nosso futuro, né? Dentre as ações adotadas no Brasil para essa diminuição de mortes, destaca-se então a manutenção de altas coberturas vacinais pela BCG e a vigilância com esses casos de infecção latente pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Controlando assim, é possível que em breve a gente tenha mais e mais diminuição desses casos no país. Sou a Bacbem, te protejo na escola, te protejo na rua e em sua casa também. Sou do bem, meu nome é Bacbem. Sou do bem, meu nome é Bacbem. Bom, pesquisas sugerem que micróbios presentes na placenta influenciam e ajudam a moldar o sistema imunológico do bebê. Provavelmente essas bactérias também têm relação com o nascimento de prematuros. Ainda nesse tema, sabe-se que o leite materno é rico em bactérias do bem. Estima-se que 800 ml de leite materno contém aproximadamente 10 na sétima unidades formadoras de colônia boas, de bactérias boas. Os principais gêneros presentes no leite materno são de bactérias Lactobacillus, Staphylococcus, Enterococcus e Bifidobacterium. Essa composição do leite materno, pessoal, é um processo muito dinâmico. Vários estudos já foram realizados. Foi verificado que o leite se modifica de mãe para mãe, da região onde a mulher vive, a duração do leite também, até a composição do leite muda em momentos do dia. Nunca vai ser possível imitar esse processo natural dinâmico. Gera bactéria, gera bactéria. Bom dia, eu tô aqui, vocês já devem saber, né, para fazer uma participação especial na unidade de vocês. Na verdade a Fabiola chama assim, mas eu acho que mais do que uma participação especial, é uma desculpa muito bem fundamentada para entrar em contato com vocês. E é exatamente pensando nesse tempo de isolamento e de distanciamento que a gente está vivendo, que é bem difícil, pelo menos para mim, ficar longe das pessoas, que eu pensei na tuberculose. Dentre as opções que a Fabiola me apresentou,
Eu acabei escolhendo a tuberculose porque a tuberculose durante muito tempo foi uma doença, é uma doença causada por uma bactéria, que ainda hoje ela precisa ser notificada, é obrigatória a notificação de qualquer caso de tuberculose que aconteça. Só que durante muito tempo ela foi uma doença sem um tratamento específico, né? As pessoas não tinham exatamente como tratar. E por isso mesmo existia muito preconceito acerca da doença. As pessoas eram isoladas, literalmente, muitas vezes levadas a sanatórios e esquecidas lá como se fossem malucas, enfim, privadas do contato social mesmo. E no mundo inteiro existem vários casos e a literatura traz muitos exemplos, né, disso. Existe um escritor alemão chamado Thomas Mann que escreveu um livro chamado A Montanha Mágica, e a Montanha Mágica é exatamente isso, é um sanatório nos Alpes suíços onde as pessoas são levadas para serem tratadas e geralmente não voltam de lá. No Brasil também foi muito romantizada essa doença, a doença dos poetas, dos escritores, e a gente tem um caso bem característico de um poeta famoso da literatura brasileira, o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi diagnosticado com tuberculose aos 18 anos de idade e morreu aos 82 anos, muito tempo depois, de uma complicação, um sangramento no intestino, que não teve nada a ver com a doença, mas que passou a vida inteira temendo isso, né? Tendo medo e convivendo com sintomas, cuspindo sangue, tossindo e atemorizado por isso, provavelmente sofrendo muito preconceito, sendo isolado das pessoas. E na verdade viveu, bem ou mal, viveu com a tuberculose durante a vida toda e nem morreu disso. E talvez seja um pouco essa reflexão que dá para a gente fazer, né? Trazendo para a realidade que a gente está vivendo agora. Essa coisa do não saber, do não conhecer, do não ter um tratamento específico, de ainda não existir uma vacina, de você não saber quais são os possíveis efeitos do vírus no seu organismo e, enfim, a tuberculose também foi uma doença que já matou muito mais, cerca de 50% das pessoas que sofriam da doença morriam. Provavelmente esse índice tenha diminuído, porque, sobretudo depois da Segunda Guerra, com os antibióticos que foram desenvolvidos, as coisas melhoraram, assim como eu acredito que, se não em breve, logo a gente vai ter uma vacina, vai ter um tratamento mais específico, mas é uma novidade, né? E como toda novidade, é um prato cheio para a criação de fantasma. A gente não conhece, então fica imaginando coisas e muitas vezes teme por alguma coisa que a gente nem sabe o que é. E pensando numa curiosidade um pouquinho mais leve, eu não sei se vocês já ouviram a expressão ouvido de tuberculoso. Geralmente essa expressão é utilizada para as pessoas que ouvem muito bem, que são muito atentas e que têm o ouvido muito bom. E essa expressão foi criada no Brasil, né, um ditado popular no Brasil, para designar exatamente essas pessoas que ouvem muito bem, que prestam muita atenção ao que é dito. Aqui em casa, a minha mãe geralmente usa essa expressão comigo, né? Porque se você me diz alguma coisa, eu presto atenção e eu guardo. E durante muito tempo eu realmente pensei que a tuberculose, ela de alguma maneira aumentasse a audição, né? Intensificasse a audição. Mas estudos de pneumologistas desmentem isso, não tem nada
a ver, principalmente se a tuberculose afeta o ouvido, né? O que ela faz é diminuir essa audição. Mas essa expressão ganhou força exatamente porque, como as pessoas eram isoladas, elas ficavam atentas a qualquer mínimo ruído que ouvissem e aí desenvolviam o ouvido de tuberculoso. E também porque não se falava muito. Sabe, criou-se um tabu em cima. Então, as pessoas evitavam dizer que tinha alguém na família tuberculoso. Então, aqueles que sofriam da doença ficavam atentos aos mínimos detalhes para poder tentar colher alguma informação, alguma coisa, porque ninguém falava sobre isso. E é uma outra questão a se pensar, né? Porque a gente tem tanto medo do que a gente não conhece? Porque a gente tem tanto medo daquilo que não viveu, né? E fica criando fantasmas. Não dá para saber se eu vou ser contaminado, se o meu pai, a minha mãe, se a minha família. Não dá para saber como cada um de nós vai reagir caso tenha que passar pela doença, né? Isso gera um medo infundado, assim. Aí você vai passar por uma doença da qual ninguém tem um tratamento específico ainda, e ninguém sabe se esse vírus pode sofrer mutações e como vão ser essas mutações. Então isso gera um medo que acaba sendo transferido talvez para outras áreas da vida, né? A gente fica com medo e desenvolve crises de ansiedade e aí tem que ficar isolado, e eu fico pensando nisso. Os tuberculosos da década de 40 no Brasil, se eles não passavam por algo semelhante ao que está acontecendo com a gente agora. Meio que forçadamente isolados, né? De uma maneira ou de outra, mesmo que aqueles que não estão fazendo um isolamento rígido se sentem isolados, entre aspas, porque você diminui o convívio social e você tem as especulações a respeito da doença, as conspirações, muita coisa absurda que é dita. E com a tuberculose aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas aí eu fico imaginando, voltando ao exemplo do Manuel Bandeira, o quanto marcou a vida dele e o quanto talvez a vida dele tenha se tornado algo completamente diferente do que seria caso ele não tivesse sido diagnosticado com a tuberculose. E aí eu vou para uma outra reflexão, né? Quase não gosto de fugir do tema. Eu vou para uma outra reflexão que é o quanto as coisas que acontecem com a gente, boas ou más, e eu nem sei se dá para fazer julgamento moral, né? Simplesmente o que acontece porque tinha que acontecer. O quanto que acontece com você marca a sua vida e modifica ela, né? Manuel Bandeira talvez não tivesse sido o poeta que foi, caso não tivesse sido diagnosticado tuberculoso, porque o silêncio e a questão do isolamento e certamente algumas privações pelas quais ele passou, provavelmente marcaram a vida dele muito e fizeram dele um observador e, consequentemente, um escritor, enfim. Serve para a gente pensar que se a gente está passando por isso agora é porque tem que ser assim e é porque isso vem para ensinar alguma coisa, para ensinar e desenvolver uma maior capacidade de observação, ou talvez de analisar a vida e
ter consciência daquilo que realmente importa, sabe? Aquilo que realmente faz sentido e a perda de tempo com coisas que talvez nem sejam tão importantes pra gente. Eu acredito muito que traz algo positivo, apesar de ser muito difícil passar por esse tempo. E eu espero que a gente consiga sair melhor de tudo isso. Assim como o Manuel Bandeira, né? Que a gente morra bem velhinho e de algo que não passe nem perto de ser Covid-19. Acho que era isso que eu tinha para dizer e eu tentei fazer de uma maneira que o áudio não ficasse muito longo. Queria muito poder estar dizendo isso pessoalmente. Queria muito poder falar diretamente com cada um de vocês e abraçar, se possível, mas isso ainda não dá para fazer, né? E eu espero que cada um de vocês esteja bem, se cuidando, caso precise sair usando a máscara, enfim, tomando todos os cuidados para que as consequências disso na nossa vida sejam as menores possíveis. E eu espero que a gente se veja em breve para muitas e muitas digressões, muitas e muitas fugas do tema. E aproveitem aí, porque é sempre bom estar fazendo alguma coisa, né? E a Fabiola é uma viciada em informação, então provavelmente ela ainda vai trazer muitas informações super importantes para a gente, me incluo entre esse grupo. E é isso. Aproveitem a experiência, por mais dura que ela seja, uma experiência sempre traz algo de bom pra gente. E tô com saudade de vocês, muita saudade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa participação super especial, né, no quadro de curiosidades microbianas. É sempre muito bom ouvir a Fernanda, né? Eu sou suspeita para falar, então aproveito para agradecer ela aqui também por essa participação e já adianto que mais para frente ela vai aparecer aqui novamente, tá bom? Aproveito também para falar para vocês encherem a caixa de mensagens dela do WhatsApp de mensagens legais, porque ela tá com saudade de vocês também, assim como todos nós, mas ela não está ofertando nenhuma unidade específica agora, então coloca lá um monte de mensagem, manda no privado para ela lá um monte de mensagem, porque ela vai com certeza gostar bastante, tá? Sei que não precisa pedir, né, mas vou fazer um mutirão aqui, para a Fernanda ficar mais feliz ainda com o contato, né, de vocês.